Morning Show. Eleições 2022. A gente começa o programa de hoje repercutindo um pouco a agenda dos candidatos à presidência da República. Paulinha, como é que foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL? Vamos lá, porque ontem em Brasília o presidente Jair Bolsonaro começou o dia conversando com apoiadores. O candidato à reeleição ironizou a ida de Lula ao debate da Globo. Vamos conferir. Os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia e porque hoje a bruxa tá solta aqui nesse programa. A gente vai exibir a sonora certa ou eu continuo aqui improvisando? Agora vai ter a certa, vamos lá. Ele vai na Globo agora, porque lá é a terra dele, né? Pessoal, como é que chama o cara que foi? O terreno dele é a Globo. O debate é dia 25, quinta-feira, né? Esse ele vai, né? É porque lá é terreno amigo. Você vai lá ou vai fazer a super live? Não, vamos lá. Vou lá na... Eu vou entrar na sala do capeta lá, né? Eita! Pois é, olha, ainda nessa conversa, o Bolsonaro também falou sobre a vinda de observadores internacionais da OEA para fiscalizar as eleições nesse domingo, dizendo que, inclusive, ia perguntar para esses observadores o que é que eles iam observar, né? O que é que tinha ali para observar, questionou o Bolsonaro. E à noite, o presidente participou da sabatina com os presidenciáveis da Record e voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal. Os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia e o tornaram elegível são exatamente os mesmos que conduzem o processo eleitoral brasileiro e que tudo dificultam para que a Comissão de Transparência Eleitoral consiga participar para evitar a possibilidade de questionamentos ao tema das eleições. Tá aí então a agenda do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Muito bem, Paulinha, dá só uma olhadinha quem está de volta ao programa. Já temos aqui o nosso queridíssimo Ursão, que estava num lago maravilhoso na Flórida no último final de semana, causando inveja a todos com aquela paisagem espetacular, né, Paulinho? Que lugar que é esse? Me explica. É praia, é Key Largo, uma ilhazinha aqui no arquipélago no sul da Flórida, um espetáculo, estava merecendo um descanso e parece que os rumores sobre a minha morte foram um pouco exagerados. Não, de maneira nenhuma, rumores nenhum em relação a isso. Ô Paulinho, deixa eu te falar uma coisa, você estava no paraíso, né? O Bolsonaro na quinta-feira vai estar no inferno? Vai estar no terreiro do inimigo, como ele mesmo disse, né? E eu acho que ninguém mais tem dúvida disso, principalmente depois da sabatina do Jornal Nacional, né? A Rede Globo perdeu completamente a credibilidade na forma que ela fez a cobertura eleitoral. Aliás, eu acho que eles têm muito que aprender aqui com a Jovem Pan, com as sabatinas que nós fizemos, com a forma como nós conduzimos esse processo. O presidente Bolsonaro vai enfrentar o Lula de peito aberto, num debate bastante franco. Foi o último debate, o Lula não foi, né? Até viralizou o tweet do Haddad dizendo que chamando quem não vai a debate de arregão. Mas o presidente vai lá, vai enfrentar, vai fazer o debate e vai ser aquele esquema, né? Todo mundo contra ele, que é como tem sido até então. Muito bem, Zoe, qual que é a sua perspectiva aí para o debate de quinta-feira, o último, né? Estamos aí na reta final. O que você acha que vai acontecer? É uma boa oportunidade para o Bolsonaro agir e se recuperar nas pesquisas, ou as pesquisas também não valem nada, querida? Conta um pouquinho pra mim. Gente, tu tá fazendo essa pergunta pra mim, Paulo? Jura? Claro. Jura? Perguntando se as pesquisas valem alguma coisa. Eu peço a sua ajuda. Não, o que eu espero da quinta-feira, do debate da quinta-feira, é muita bomba, né? Que vão jogar aí pro Bolsonaro. É tiroteio e todos em direção a um único alvo, que é o Bolsonaro, né? Ficou claro na sabatina que teve aí com o Bolsonaro, que ao invés de fazer um jornalismo sério, fazendo perguntas de interesse da população, eles fizeram só ataques. Então não dá para chamar de uma sabatina séria. Isso aí foi mais para uma inquisição. Foi lamentável, foi horrível o que a gente assistiu. Dessa vez não vai ser diferente, com certeza. Vão servir cafezinho, chazinho aí pro descondenado da justiça, o ex-presidiário, e pro Bolsonaro só ataques, mais ataques e tudo infundado. Porque se tivessem ataques, né, questionamentos com fundamento, aí uma coisa é de interesse da população. Mas infelizmente o que a gente
gente vê é ataques, mas ataques sem fundamento algum. Então, dessa vez, não vão ser só os candidatos que vão estar aí atacando o Bolsonaro, que é o atual presidente. Lógico que é sempre o que mais vai ser atacado, mas também vão ter aí os mediadores, que na Globo não dá para esperar outra coisa, não dá para esperar um jornalismo isento, com certeza. Ficou claríssimo isso, não só com a sabatina do Bolsonaro, mas também com a do Lula. A do Lula era um chá de comadres aí, meu presidente, senta aqui, vamos conversar, um abraço, todas as não teve ninguém fazendo questionamentos, jogava pergunta porque tinha que jogar perguntas aí incômodas, mas o Lula respondia da forma que queria e eles não faziam nenhum questionamento, deixaram ele falar à vontade. Com o Bolsonaro, a gente trouxe aqui o tempo que o Bolsonaro falou, que foi o candidato que menos tempo para falar teve, porque era todo momento aí interrompido. Então, infelizmente, a gente não vai ver um debate aí, todos os candidatos no mesmo nível e com todos os direitos, né? Vai ser uma coisa bem desigual, mas o Bolsonaro é importante ele marcar presença, ele ir a esse debate e todo mundo perceber, quem torce por ele, quem está contra ele, quem está em dúvida se votar nele ou no Lula, que o Bolsonaro não tem nada a temer. Porque se ele tivesse alguma coisa a temer, a esconder, ele fugiria, ele inventaria alguma coisa, falaria, não, a gente se vê no dia da eleição, não vou perder meu tempo indo nesse debate, assim como o Lula fez agora no SBT, que fugiu, porque tem muito, né, o que explicar e não consegue explicar nada, porque não tem como explicar a corrupção, o petrolão, o mensalão, que são as perguntas que todo mundo quer saber, ouvir a resposta dele, não tem como ele responder esses questionamentos. Então é mais fácil fugir. O Bolsonaro indo mostra que ele tem muito a mostrar, que ele pode sim arcar com os questionamentos aí de todos e mostrar também que ele é o alvo da vez, né? Nesses 4 anos ele sempre foi a vítima. Então vai mostrar mais uma vez para o eleitor como ele é a vítima e como as pessoas, esses entrevistadores, os mediadores e os candidatos não estão aí para ver o que o Bolsonaro tem a responder, e sim atacar e atacar e atacar mais e outra vez. Por mais que o Bolsonaro responda sempre esses questionamentos, sempre volta e vira e eles trazem esses questionamentos de novo. Então eu acho fundamental o Bolsonaro participar agora desse debate. Você queria falar, Paulinha? Não, eu ia só também trazer uma pergunta que a Zoe falou que ela entende que o Bolsonaro vai ser o principal alvo ali, né? Até para os candidatos, para a pergunta dos candidatos. Queria perguntar se vocês acham que é isso mesmo, ou se, por exemplo, o Lula também deve tomar, agora que ele se apresenta, né, estará lá presencialmente no debate. Porque o Ciro parece que vai aqui entre aspas, morrer atirando, né, para todos os lados. Já, né? Então, será que ele vai estar ali atacando exatamente o Bolsonaro, ou ele vai para cima do Lula, né? A Tebet também tem conseguido se destacar através de ataques ao Bolsonaro, principalmente. Será que ela vai manter? Ô, Paulinha, eu queria só entender como é que vocês acham que as pessoas vão se comportar agora também com a presença do Lula. Se a gente analisar o debate da Band, que foi o primeiro, eu achei que o Bolsonaro era o alvo. Nesse da Globo, eu acho que os caras vão todos para cima do Lula, em primeiro lugar. Pela falta do Lula no último debate, que deixou, obviamente, os candidatos meio irritados, certo, Guga Noblar? E segundo, pelas pesquisas aí. Olha, eu acho que o Lula será um alvo preferencial, mas o Bolsonaro também vai apanhar bastante. O Ciro Gomes, a Tebet, a Soraya, eu acho que eles vão se comportar de maneira parecida como foi no debate da Band. Eles bateram muito no Lula também. O Lula, naquele debate, se saiu muito mal. O Bolsonaro, de fato, talvez tenha sido o maior saco de pancadas naquele dia. O debate, segundo inclusive as apurações feitas pelas interações nas redes sociais, pesquisas também qualitativas, mostram que o Bolsonaro foi o que se saiu pior. Talvez por ter sido o principal alvo, de fato. Mas o Lula apanhou quase tanto quanto ele. O Lula também se saiu muito mal naquele debate. Eu acho que dessa vez vai ser parecido. Os outros candidatos, a chamada terceira via, que está ali esfarelada, vai concentrar os ataques em ambos os candidatos, os que estão com os votos cristalizados, com os votos quase que com eleitores que são irredutíveis, que não trocam mais de candidato, né? Segundo a pesquisa que saiu ontem do IPEC, o Lula saltou na pesquisa espontânea, ele foi de 45 para 47. Ele tem 48% na pesquisa estimulada, quando apresenta lista com candidato. Ou seja, praticamente todos os eleitores da pesquisa estimulada já estão com ele na espontânea. São aqueles
eleitores que citam o nome do Lula sem que apareça uma listinha com o nome dele. É aquele voto mais cristalizado, que os pesquisadores dizem que é o voto que não troca, né? Aquele voto do eleitor que está consolidado já. O Bolsonaro tem 35% na espontânea, se eu não me engano, ou 33%, enfim, perto de 35%. Então esses eleitores estão cristalizados. Eles não perdem mais esses eleitores, eles estão na frente e continuarão. O alvo, portanto, serão os que estão em primeiro e em segundo lugar. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula devem ficar preocupados esse dia. Paulinho, e essa ironia do Bolsonaro em relação àquela missão da OEA aqui para observar a eleição, como é que você viu isso? Não, mas é óbvio, né? Você vai observar o quê? O que tem para ser observado? Vai observar, vão andar nas sessões, vão olhar, vão ver se as pessoas estão votando, se tem alguém com arma forçando as pessoas para votar. Não é esse o problema que o Brasil passa mais. Então, e vocês já olharam o time que vem fiscalizar? Vai fiscalizar a diversidade, o outro vai fiscalizar não sei o que racial. Parece os vingadores da lacração vindo fiscalizar as eleições. No mais, processo de fiscalização internacional, isso é uma palhaçada, né? Isso é uma excursão de gente querendo se promover. Você vê, vou dar alguns exemplos para vocês. O Barroso resolveu ser observador do processo aqui nos Estados Unidos, né? Um processo que virou discussão no país inteiro. Você tem mais de 30 estados que já mudaram a legislação, você tem legislação no Congresso Federal, aqui discutindo mudança no processo eleitoral. Foi uma zona. Você pode achar que houve fraude, não achar que houve fraude. O processo foi um caos. Ele disse que foi tudo maravilhoso, que foi a eleição mais espetacular da história. Pessoas votando em massa pelos correios, sem nenhum tipo de fiscalização. Ele disse que foi tudo maravilhoso na observação dele. Por que foi tudo maravilhoso? Ora, ganhou o candidato que ele acha maravilhoso. Então foi tudo maravilhoso. Na Venezuela, por exemplo, uma das observadoras foi se eu não me engano, foi o Paul Tometi, que é uma das fundadoras do Black Lives Matter. Se não foi ela, foi uma das outras fundadoras, acho que foi ela mesmo, tirando foto com o Maduro, dizendo que foi tudo maravilhoso nas eleições de 2015. Esses são os observadores internacionais. Ora, numa eleição onde você tem uma disputa entre esquerda e direita, e os observadores internacionais, em geral, são ligados a grupos de esquerda, é meio que você mandar as raposas para fiscalizar como é que estão as coisas dentro do galinheiro. Então, obviamente, está correta a observação do presidente. E o outro ponto é o que tem a ser observado. É claro que o objetivo nessa história, e obviamente eu estou analisando esse processo agora com uma enorme curiosidade, porque quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está mentindo. Quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está categoricamente mentindo. Nós estamos em águas não navegadas. Né? Como se você tinha aqueles mapas antigos na Idade Média e no início das grandes navegações, onde eles botavam em áreas assim, onde nunca tinham sido navegadas monstros, porque ninguém sabia o que podia ser encontrado, né? Dragões, e tinha até os dizeres, né? There will be dragons, vai haver dragões nessas áreas. E nós estamos navegando para esse campo, para um campo onde, olha, veja, Paulo, as pesquisas destoam entre si radicalmente. Existe uma diferença grosseira e brutal entre, por exemplo, o IPEC e o Datafolha, ou o IPESP, entre o IPESP e o IPEC, entre o IPESP e o Datafolha, entre o Paraná Pesquisas e o Datafolha. E mais do que isso, se você for analisar outros institutos, como, por exemplo, Futura, a Brasmarket, a diferença está muito grande. Eu fico numa posição, de certa forma, privilegiada quando consigo ter acesso às pesquisas internas da campanha do presidente Bolsonaro. E ontem mesmo, vendo os números de ontem, o presidente estava à frente 2 pontos, ou 2 pontos, se eu não me engano. Então, e é uma pesquisa para consumo interno, uma pesquisa não divulgada, não tem nenhum objetivo de influenciar a opinião pública, tem o objetivo de guiar a própria campanha. A campanha não quer mentir para si mesma. Então, assim, nós estamos vivendo num território não navegado. Se chegar no domingo, pensando aqui nos cenários possíveis, vamos dizer que nós chegamos no domingo e um cenário que eu acho extremamente possível, o Lula não chega à frente do Bolsonaro ou chega apenas a alguns poucos pontos à frente do Bolsonaro, ora, como é que esses institutos vão justificar esse tipo de coisa? Vão dizer que houve uma mudança, uma onda de último minuto? O que eles vão fazer? Porque nesse momento eles parecem estar estimulando o voto útil no Lula. Parece ser essa a narrativa construída pelos institutos de pesquisa que eu citei, a maioria deles.
Por outro lado, e pensem nisso, analisem esse cenário de forma honesta. O que aconteceria no Brasil caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições, ou fosse declarado, vou usar o termo correto, fosse declarado vencedor das eleições no primeiro turno, com esse grau de divisão que nós temos no Brasil, com essa quantidade de pessoas que nós temos visto nas ruas e em todos os lugares apoiando o presidente Bolsonaro? As pessoas vão comprar isso? Será que acham que basta observadores internacionais e o TSE, esses mesmos ministros do TSE que foram nomeados pelo governo do PT, soltaram o Lula e descondenaram o Lula e agora estão conduzindo o processo eleitoral? Será que o país vai ficar em paz? Eu deixo essa análise para vocês. Paulinho, posso só... Peraí, só um minuto. Deixa eu só trazer aqui um dado importante. Eu gosto bastante de acompanhar as análises do Antônio Lavareda em relação à pesquisa. E o Lavareda, ele traz uma informação que eu acho importante da gente compartilhar aqui, que é o seguinte: você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você se depara com uma série de pesquisas eleitorais. Aliás, o Paulinho Pesquisa foi criado justamente por isso. Se eu não me engano, aqui no Morning Show, nós já apresentamos mais de 100 ou 200 pesquisas num período aí de 3, 4 meses. Foi. Qual que é o ponto central dessa história? Essas pesquisas que estão sendo feitas, elas têm uma metodologia específica e uma base de dados que cada instituto de pesquisa pega e fala, vou usar essa base de dados aqui. Segundo o Lavareda, ele está fazendo uma diferença gigantesca entre os dados que foram apresentados pelo IPEC nesta segunda-feira e os dados que foram apresentados pela Genial Quest. O IPEC, se eu não estou enganado, Guga, você pode me corrigir, deu Lula 48 e Bolsonaro 31. Sim. Acho que é isso, né? Isso. Ou seja, o IPEC estava dando uma diferença de 17 pontos do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno. Só que, segundo o Lavareda, se você utiliza a base de dados da Genial Quest, que é uma base de dados diferente, que se baseia em 38% dos seus dados da população de 0 a 2 salários mínimos, 40% dos seus dados da população de 2 a 5 salários mínimos e 22% dos seus dados da população de acima de 5 salários mínimos. Se você usa a base da Genial Quest no resultado eleitoral do IPEC, essa diferença cai de 17 pontos para 11 que pontos. É mais ou menos a da Genial pontos. Quest. Ou seja, nós estamos aqui falando de uma diferença de 6 pontos só nessa questão da base de dados. Ou seja, o que traduz que domingo pode acontecer tudo. Ter segundo turno ou não. O que não pode acontecer, e aí eu duvido que qualquer bolsonarista que diga que está vendo track interno aposte, é o Bolsonaro acabar em primeiro. A não ser que essas pesquisas mostrem essa virada em uma semana, o que não acontecerá, Bolsonaro terminará no máximo no segundo turno. E em segundo lugar, sim, ele vai acabar em segundo e no máximo vai carregar a eleição para o segundo turno. Bolsonaro em primeiro, não tem um Bolsonaro, nem ele aposta. Não tem um bolsonarista que vai apostar, pôr dinheiro de verdade nisso. Porque eles sabem que as pesquisas podem ter essa diferença na hora de calcular a base, por exemplo, de eleitores que recebem até um salário mínimo. São 20 milhões de eleitores a mais que recebem até um salário mínimo no cálculo do Datafolha, se comparado ao cálculo da Quest. Óbvio que isso pesa na hora da pontuação final. E é óbvio que faz muita diferença você analisar uma pesquisa e a outra, vão ser 6, 7 pontos. Porém, todas apontam para a mesma direção. E ninguém tem coragem de ir contra isso, que é o Lula terminando em primeiro, no primeiro turno, talvez até vencendo a eleição já no primeiro turno, que é o que apontam o IPEC e o Datafolha. Eu acredito que vai ter segundo turno, por uma margem muito pequena, por questão da abstenção. A abstenção vai ter um peso e a abstenção é sempre na base da pirâmide. Vota menos aquele que está ali numa condição social pior. E esse eleitor, na sua maioria, é Lula. Então o Lula deve perder mais votos pela abstenção e isso pode levar à eleição para o segundo turno. Essa é a grande aposta hoje do bolsonarismo. Inclusive, há uma incitação para um clima mais pesado de medo nessa eleição, até para evitar com que as pessoas votem. Zoe, por favor. Não, que o Guga, ele fala que segundo as pesquisas o Lula ganha em primeiro turno. Mas se o Lula tivesse tão confiante, não, mas se o Lula seguisse as pesquisas, se acreditasse tanto assim nas pesquisas como você e o Paulo acreditam, o Lula não estaria aí mendigando voto útil. Eu vejo ele
preocupado. E a equipe dele é preocupada também. Porque se ele já tivesse voto suficiente, ele não estaria nem aí pro voto útil. Por quê? Porque ele sabe que a eleição vai sim pro segundo turno. Ele não acredita nessas pesquisas. E indo pro segundo turno, agora vamos colocar o mundo aqui da pesquisa, vamos fingir que eu acredito em pesquisa. Então, trabalhando aí com a mente do Paulo e do Guga. Bolsonaro e Lula indo pro segundo turno, vamos crer que eu acredito em pesquisa. O que aconteceria? O Bolsonaro vai ter mais tempo aí de trabalhar em cima desse eleitorado ainda que não se converteu, que está em dúvida e vai decidir a eleição no segundo turno. E essa é a grande preocupação do Lula, da equipe do Lula. O Bolsonaro e ele irem para o segundo turno, porque indo para o segundo turno, o Bolsonaro vai ter tempo de se recuperar. Digamos que eu acredito em pesquisa, eu não acredito em pesquisa, mas seguindo essa lógica da pesquisa, o Bolsonaro, num segundo turno, teria tempo para se recuperar.